Oi girls, tudo bem? Chegando mais um vídeo aqui no canal My Love Pakistani. Não esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Hoje eu vou trazer uma história, né, de um pack com uma brasileira. É o dia da apresentação dela à família dele. E então, coisas engraçadas aconteceram nessa apresentação, nessa conversa. Mas o principal é o dia que ela foi apresentada à família do pack dela. Eu vou relatar para vocês como foi esse dia da apresentação. Ela disse: meu plano é surpreendente. Foi num domingo, eu estava de folga. Nesse dia, ele me chamou meia-noite aqui no Brasil e 8 da manhã no Paquistão. Ele disse que eu iria conhecer a família dele naquele exato momento. Eu disse a ele para que esperasse, porque eu estava dormindo e era madrugada aqui. Então, ele me perguntou qual era o melhor horário e eu respondi: mais tarde, amor. Ele perguntou que horas poderia ser e eu disse 9 horas aqui no Brasil. Então ele disse: ok, amor. Eu estava muito nervosa, porque não sabia o que iria falar. Ninguém sabe falar português. Foi muito engraçado. Minhas mãos suavam e minhas pernas tremiam. Meu Deus, que medo. Quando ele ligou a câmera, tinha umas 20 pessoas na sala, todos me olhando e me observando. Chegou o pai dele em frente à câmera e falou comigo, mas eu não entendi nada. Ele só fala urdu e eu estava apavorada com todos me olhando. Eu queria sair correndo dali. Tive medo de ser reprovada por eles porque o pai é uma figura muito importante para meu pai. Eu estava tremendo e todos faziam o coração para mim com as mãos e eu disse: tchau, família. Ufa! Ele saiu da sala, eu desliguei e perguntei o que o pai tinha dito. Ele respondeu que papai falou para você cuidar bem de mim no Brasil e ele pediu uma coisa a você, que depois a gente venha ao Paquistão para se casar aqui. Nossa, eu pensei, tenho tanto medo de avião, como vou prometer o que não posso cumprir? Tá, mas pelo meu amor faço tudo. Pensei bem, se ele estiver comigo eu vou ter coragem. Fiquei alguns minutos calada e ele disse: minha vida, eu sempre estarei ao seu lado e nada de mal vai te acontecer, confie em mim. Respondi: tá bom. Prometi ao pai dele que depois nós iríamos ao Paquistão nos casar. Meu coração estava saltando pela boca, eu pensei: será que eu vou cumprir essa promessa? Ficamos o dia todo conversando e ele me disse que a família dele gostou de mim. Ufa! Eu estava apavorada pela família dele. Agora era a vez da minha família. E como vou dizer a ele que na minha família todos bebem? Ele é evangélico. Como vou dizer que na minha família todos são pinguços? KKKKK, ela colocou pra mim aqui. Eu dei risadas, né? E disse que na minha próxima folga queria conhecer a minha família. Ai, 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 eu não sabia se eu chorava, se eu gritava. E ele ficou a semana inteira falando nisso. Chegou outro domingo, nossa, tudo de novo. Quando eu liguei para minha irmã, minha surpresa, meu Deus, ela estava com uma camiseta regata. Na verdade, quando ela ligou a chamada para fazer a apresentação da família dela para ele, né? A irmã dela estava com uma camiseta regata curta e um shortinho curto. Eu pensei: agora vou ser expulsa da família mesmo. Nossa, fiquei com muita vergonha. E ela ainda oferecia para ele cerveja. Meu Deus. Eles não entenderam nada e eu disse que era refrigerante. Depois ele me disse que ninguém da minha família... Depois ele me disse que ninguém da família dele consome bebida alcoólica. Eu respondi que sou a única da minha família que não bebe. O resto tudo é pinguço. Eu disse a ele que a família a gente não escolhe. A gente entra nela e ele disse: ok, amor da minha vida. Depois virou festa. Toda a folga tinha uma surpresa e a família novamente. Eu comecei a conversar com os sobrinhos dele. Com a sobrinha dele a gente fazia palhaçada diante da câmera. Eu a via, então eu pulava, dançava para ela ver. Eu dançava para ela ver. Mas eu achei que só estava ela lá. Quando ela virou a câmera, estava toda a família dele me olhando. Meu Deus, que vergonha.
Eu não sabia onde enfiava a cara. Queria cavar um buraco e entrar dentro. Nossa, fiz papel de palhaça, eu pensei. Eu desliguei, esperei um pouco e disse a ele, caiu minha net. Gente, tem que fazer um comentário. Que comédia essa apresentação das famílias, né? Que comédia. Helena, história... Eu já dei muitas gargalhadas lendo a tua história. Vamos lá, gente, continuando. Ela disse, caiu minha net. Não caiu, não. O que tinha caído foi a minha cara no chão. Isso sim. Briguei com ele e disse, me avisa, né, amor? É feio, estou de pijama. Ele respondeu, o que tem? Seu país, sua cultura, meu país e minha cultura, que não sigo porque sou evangélico. Outra observação que eu quero fazer, gente, o paquistanês dela é evangélico. Legal, né? Porque a grande maioria é muçulmana, né? A maioria dos paquistaneses são muçulmanos, eles seguem o islamismo. Vamos lá, voltando aqui à história. Eu perguntei se ele não faz parte da cultura do país dele, ele respondeu que não. Nossa, fiquei surpresa. O que me agrada nele é a tranquilidade, o sossego e a paz. Eu sou o oposto, sou agitada, ciumenta, brava, e ele fala, meu amor, eu confio em você. Eu pensei, como pode isso? Como a pessoa confia na outra sem conhecer, sem tocar a outra? Aquilo não entrava na minha cabeça. E ele falava, meu amor, é Deus. E por Deus que estamos aqui agora. Mas mesmo assim eu falava que isso nunca aconteceu comigo antes. Eu não acreditava em namoro virtual, achava tolice, mas fui pega pelo amor mesmo. Eu, Helena, me questionava por que isso foi acontecer comigo, o porquê desse amor ser tão forte que não consigo parar um minuto sequer sem ele. Sinto a falta dele, tenho saudades. Eu não aguentei e fui falar com minha filha de 17 anos. Comecei a chorar e eu falava para ela que não queria sentir o que eu estava sentindo, mas estava. O que é isso? Ela falava, mãe, a senhora está amando. Eu dizia, como pode isso? Eu nem conheço ele, não, filha. Sim, mãe, isso se chama amor. A senhora está amando pela primeira vez. Demorei para aceitar que tudo aquilo era amor. Mais uma vez se passou, e mais um mês se passou e disse a ele, você vai aprender português. Eu comecei a ensinar a ele frases como, eu te amo, eu te adoro, eu te espero. E essas frases são nosso carro-chefe até hoje. Ele é muito esperto e aprende rápido. Agora, ele aprendeu a falar português. E eu ensinei ele a falar... Caralho. Gente, para tudo. Desculpa, gente. Desculpa mesmo, mas... Essa parte eu chorei de rir quando eu recebi. Mas eu vou compartilhar com vocês exatamente o que ela me relatou. Porque eu tenho que ser fiel ao que as pessoas me relatam. Gente, ela ensinou ele a falar caralho. E vou te falar, eles adoram aprender uma palavra nova. Adoram. E aí eles ficam repetindo, né? Mas escuta o que aconteceu, gente. E nossa, meus filhos falaram, mãe, a senhora não vai para o céu. Duro não foi aprender, duro foi eu explicar o que era isso. Eu dava muitas risadas, ele ficava falando toda hora. Ele via meus filhos, caralho. Meus filhos falavam, mãe, eu sei que a senhora foi quem ensinou isso para ele. Um dia, eu estava na rua andando com ele, na videochamada, no meio de um monte de gente, ele falou, caralho. Nossa, eu morri de vergonha. Eu fui explicar para ele que não deveria fazer isso, porque no Brasil é palavrão, e não se pode dizer isso assim, não. Gente, imagina a vergonha. Helena, imagina a sua vergonha. No meio da rua, na videochamada, aquele sonoro caralho. No meio da videochamada, né? Como se nada... Fosse uma palavrinha assim, vou ali beber água, né? Gente, eu achei muito engraçado. É porque eu tô me contendo aqui. Porque na hora que eu recebi, como eu já falei pra vocês, eu dei muitas gargalhadas. Vamos lá. Continuando a história. Ela diz o seguinte. A cada dia que passava eu o amava mais.
As atitudes dele eram muito lindas. Aquilo me encantava e eu queria saber tudo sobre ele. Pergunto mesmo. Tenho dúvidas, eu pergunto. Se eu desconfio, eu falo. Eu printo nos contatos do WhatsApp. Aí ela disse assim: hoje eu sei que ele entrou em minha vida só para me dar alegrias. Ele é muito carinhoso e compreensivo comigo. Me diz quando sai do serviço, quando entra, me liga de lá para eu ver que ele está lá. Quando sai, ele me avisa. E quando chega em casa também. Estamos muito felizes. Então, gente, essa é a história. Foi o dia da apresentação da Helena e do Panda, né? Ele apresentou a família dela para a família dele, depois ela apresentou a família dela para a família dele, né? Cada um apresentou suas famílias. No meio do caminho das conversas, ele aprendeu a falar algumas coisas em português, aprendeu a falar palavrão. Enfim, gente, essa é uma história boa. É uma história que inspira a gente, né? Porque nem todas as histórias são ruins. As histórias ruins nos servem de aprendizado. Eu fico muito feliz pela Helena e pelo Panda. Depois vou ter mais histórias sobre eles, né? Vou ter mais vídeos contando coisas que... Esse aqui foi o dia da apresentação especificamente, né? Das famílias se conhecerem. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau.